A gente já começa a edição do SBT Notícias de hoje falando sobre os novos ataques russos à capital ucraniana que acontecem neste momento. 2 prédios residenciais foram atingidos, uma pessoa morreu e pelo menos 7 ficaram feridas. Vou conversar agora com o jornalista Jared Goyer, que é editor assistente de guerra do Kyiv Independent, que está em Kiev e agora tem todos os detalhes da situação para a gente ao vivo aqui no nosso SBT Notícias. Seja muito bem-vindo aqui ao vivo para todo o Brasil. Imagino que tenha sido para vocês mais uma noite complicada, até porque agora já é manhã de terça-feira por aí, mas uma noite de muitos transtornos e muita preocupação. Afinal, mais uma madrugada aí de muitos ataques, né, meu amigo? Uma boa noite para você, seja bem-vindo. Obrigado. É importante entender que o ataque parou. Houve explosões 3 minutos. E eu tô com a janela aberta e assim, tentando escutar se tiver o som da chegada de drones. Também o número de mortos aumentou, já tem 2 mortos. É uma situação muito tensa agora por causa do processo político. A gente está esperando ataques maiores da Rússia. Hoje foi ruim, assim, 2 pessoas morreram, mas a gente esperava pior porque a Rússia transferiu uma grande quantidade de seus aviões de ataque nas bases mais perto da fronteira com a Ucrânia. Então é possível que hoje não vai ser a última noite de ataques dessa semana. A gente tem visto nos conteúdos divulgados pelas agências internacionais de notícias sempre uma preocupação muito grande com o próximo ataque. Por mais que a gente caminhe para uma guerra muito duradoura, de muitos anos, ainda sempre tem uma especulação, uma preocupação quando esse novo ataque pode acontecer. Eu queria que você trouxesse para a gente, muito mais do que como um jornalista, mas como alguém que vive aí na capital ucraniana há algum tempo, como é a rotina de vocês e como tem sido a rotina aí nas últimas semanas, quando a gente fala principalmente desses ataques cada vez com mais intensidade? Agora, a rotina está bem impactada porque não tem luz. Por pelo menos 6 horas por dia tá sem eletricidade. Aí você tem que planejar bem, ou quando você vai cozinhar, ou quando você vai lavar roupa, esse tipo de coisas. Não? Toda que precisa de luz, você tem que pensar e planejar fazer quando tiver luz. Porque tem horários, sai cada dia para o próximo dia, horário de luz. Agora, o Kyiv passou uma semana basicamente sem muitos ataques, e parece que está começando de novo. E a gente sempre está, por causa da situação política, a gente está esperando um ataque massivo. Hoje foi ruim, mas não foi o pior, mas a gente as pessoas estão preocupadas e com ansiedade que pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, vai ter um ataque pior. Como que a imprensa local, né, como os jornalistas ucranianos, enfim, aqueles que, assim como você, estão aí no dia a dia da Ucrânia, como que a imprensa relata ou retrata esse momento atual que a Ucrânia tem vivido com esses novos ataques sendo registrados? O diferente agora é que a Ucrânia está em uma situação em que o primeiro plano, o plano russo de paz, ou de paz, digamos, criava uma situação em que a Ucrânia ia ficar sem exército e sem aliados. E nessa situação, o medo é que o país vai parar de existir, que a Rússia vai invadir de novo com essas novas condições e vai acabar com o país e com a cultura e com a independência da Ucrânia. Então, a gente está passando 2 anos seguidos de ataques desse tipo, mas agora a situação está pior porque a gente está vendo esse processo de paz, esperando o melhor possível. Mas, assim, quem está negociando agora é Estados Unidos
e Ucrânia e Europa. Quem não está negociando é a Rússia. E não tem muita esperança que a Rússia realmente vai querer paz. Assim, o povo ucraniano não tem muita esperança para a paz agora. E, bom, como jornalistas, a gente tem que relatar todos os acontecimentos, todos os ataques que acontecem, e tentar que isso não vira normal, não? Mas é uma situação em que esses ataques estão... assim, que a Ucrânia está atacado pelo menos uma vez cada noite. Pode ser outra cidade, pode ser as cidades mais perto dos frontes, da fronte, mas tem mortes civis aqui cada noite. Uma preocupação muito grande. Você tem falado bastante, né, sobre a questão política, e uma leitura que eu gostaria que você fizesse para a gente é em relação ao povo da Ucrânia. Como que eles enxergam o presidente Volodymyr Zelensky, a atuação dele nesse cenário da guerra? Tem uma aprovação por parte de quem vive na Ucrânia ou tem uma reprovação por parte daqueles que estão ali sendo representados por Volodymyr Zelensky? É uma questão complicada, porque agora está tendo um escândalo de corrupção de um sistema de propina que estava funcionando no setor de energia. Não tem provas que ele estava envolvido diretamente, mas tem aliados dele que sim estão envolvidos, e tem uma reprovação muito grande na Ucrânia sobre isso. E a gente, a questão é se os culpados realmente vão para a justiça ou não. O povo ucraniano, a sociedade ucraniana está prestando muita atenção a isso. Ao mesmo tempo, a aprovação dele no parte das negociações está alto. Assim, as pessoas confiam nele nesta parte do trabalho, mas tem muito reprovação no lado doméstico, especialmente agora com esse escândalo de corrupção. George, só para a gente encerrar esse nosso bate-papo, você citou no comecinho aqui da sua fala que você tinha escutado ataques momentos antes de você entrar ao vivo aqui na programação do Brasil. Como é que está nesse momento agora? Você escuta alguma movimentação ou realmente os ataques cessaram agora? Não, os ataques não cessaram. Como eu estava dizendo, teve uma onda de drones e a gente está de alerta. Eu saí do abrigo para poder fazer essa entrevista. Eu acho, assim, na minha experiência, a gente tem uma hora a mais de ataque e é provável que vai acabar com um ataque de mísseis no fim. Eles costumam fazer isso como uma finalização do ataque.